Olá, sou Leila Rabelo, eu sou professora, eu sou gestora de um centro gestor da informação lá no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Sou gestora também da educação digital e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje estou muito feliz porque vou ter a honra e a satisfação de bater um papo com uma profissional do mais alto nível e vamos tratar de um assunto que, desde que o mundo é mundo, ele é considerado relevante. Mirtz Marques, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um assunto que me encanta tanto, que é desenvolvimento humano. Perfeito. Mirtz, conta para os nossos internautas onde você nasceu e a minha curiosidade, a gente no café nós conversamos, você foi executiva aí de grandes corporações, né? Mas em que momento da sua vida você percebeu assim, olha, todas as pessoas precisam ser qualificadas? Ou assim, por que uns se aposentam como lixeiro ou sei lá, ajudante de cozinha, alguma coisa, e outros têm uma vida assim que permeia grande sucesso, né? Tá? Por favor. Bom, eu primeiro assim, eu sou natural de São Paulo, né? Nascida e criada na cidade de São Paulo, com toda a minha família, e comecei, meu primeiro trabalho foi como professora. Eu fiz uma faculdade numa área de saúde, uma área técnica, sou bióloga de formação, e sempre tive vontade de dar aula e por essa formação acabei entrando no segmento farmacêutico. Perfeito. No segmento farmacêutico trabalhei em área comercial e já comecei a ter contato com equipe. Eu tinha uma equipe de campo e aí eu comecei a perceber as dificuldades das pessoas e também a minha facilidade em conversar com essas pessoas, em ajudá-las a se desenvolver, em contratar as pessoas certas para as posições e para as regiões que eu tinha necessidade e também em treinar e desenvolver essas pessoas. Num primeiro momento, no enfoque mais técnico, mas aí eu comecei a perceber também a habilidade em desenvolver competências mais comportamentais das pessoas, que hoje a gente chama de soft skills. Perfeito, tá, excelente. E aí você começou a estudar os temperamentos também. Isso. Né? E ver os pontos fortes e fracos daquelas pessoas e a maneira de comunicação que precisava ser feita para cada uma delas. Né? Isso. Como a natureza da atividade era comercial, de contato direto com o cliente, né? Eu comecei a perceber que além da minha formação técnica, eu também tinha que buscar uma formação mais orientada para recursos humanos. E aí eu fui, desde 2001, eu venho continuamente estudando e me aperfeiçoando para poder ajudar as pessoas dentro desse enfoque mais comportamental. E no meio disso surgiu o conceito de competências, que ganhou muita força aí nos anos 2000. E aí eu venho desde então trabalhando com isso e ajudando as pessoas a primeiro assim entenderem qual é a profissão mais acertada para elas de acordo com o perfil pessoal, que caminho elas podem fazer dentro da empresa, como se desenvolver, como aproveitar o que elas têm de potencial e aquilo que a gente chama ponto forte, né? A importância de desenvolver alguma possível deficiência, se isso é o mais importante, se o mais importante é pensar no ponto forte. Eu tive também a oportunidade de desenvolver todo um programa dentro de uma empresa, desde o recrutamento até o desligamento dos profissionais, pensando aí em promoção, em carreira, em sucessão, plano de desenvolvimento, mapeamento de talentos, programa para jovens aprendizes, programas até para as pessoas que iam se aposentar. Então foi um universo bastante rico que me deu cada vez mais informação, né, e experiência para poder ajudar as pessoas de qualquer área, de qualquer segmento e de qualquer idade a aproveitar melhor o seu potencial profissional. Que bacana. Ô, Mirtz, e essa metodologia que você foi montando ao longo do tempo, assim, colocar as pessoas certas para aquela função, desenvolver habilidades, skills que necessários para aquele outro tipo de atividade e uma visão de futuro para as pessoas que logo iriam se aposentar ou deixar o mundo corporativo, essas coisas assim. E para isso você foi estudando também e conversando com profissionais de diversas áreas e tudo mais, né? Sim.
fui estudando e tive assim, o privilégio de trabalhar em corporações que ofereciam muita capacitação para os líderes da empresa, para os gestores da empresa. Então, assim, eu tive contato com diversas metodologias e diversas ferramentas que vão te ajudando a mapear esses perfis das pessoas, vão te ajudando a pensar na construção de processos, porque cada empresa é uma empresa. O ponto principal, que eu acho que é fundamental, é você conhecer a empresa, ou a empresa que você trabalha, ou a empresa em que trabalha aquele profissional que você está ajudando. Sim. Por quê? Porque cada empresa tem uma cultura, tem uma visão, missão, valores, tem uma estratégia. Então você tem que de alguma maneira fazer com que aquele profissional esteja alinhado com essa identidade da empresa. Quando isso se alinha, a chance de sucesso para a empresa, para o profissional, ela aumenta. É muito simples no raciocínio, mas é complexo na implementação, porque a gente está falando de gente que tem mente, que tem emoção, que tem pensamentos, que tem experiências. Então, isso que torna o trabalho sempre muito rico, porque cada pessoa é diferente da outra. Exato. E tem que ter os feedbacks. Sim. Né? Os testes de perfil, né? Você então conheceu um monte, né? Conheci vários. Tá. É interessante porque o pessoal não... Na verdade, o ser humano, no currículo, papel, ele é a ponta do iceberg, né? Aquilo que é de bom, mas assim, o comportamental, que é aquele subverso, você só vai conhecer na prática. Isso. Então é muito importante que o máximo que você conheça sobre o comportamental, né? Porque o que eu sempre falo assim para alunos, é o seguinte, assim, funcionário é dinheiro que a empresa põe para produzir mais dinheiro. Se for para empatar ou para perder, ela não precisa, ela vai produzir isso de outra forma. Exatamente. Então é muito importante que você tenha pensando assim, as suas entregas têm que ser nos prazos acordados e o melhor que você puder fazer. Isso, exatamente. E o ponto fundamental é você entender... Quando você contrata um profissional, assim, existe uma máxima em recursos humanos que diz que você contrata um profissional pelas competências técnicas, mas em geral você demite, quando você demite, pelas competências comportamentais. Por quê? Porque o técnico é mais fácil de você perceber e medir, né? Você pode fazer um teste de inglês, você pode fazer um teste de Excel, você pode fazer perguntas muito objetivas sobre conhecimentos. Mais objetivamente você consegue mapear. Agora, comportamento, você percebe de alguma forma alguns inícios, né, de comportamentos que você vê nas pessoas, você mapeia através de testes, mas é ao longo do tempo que você vai vendo realmente se o perfil daquela pessoa está se alinhando com o que você precisa na empresa ou não. Então, muitas vezes você tem pessoas que entregam o resultado, mas o comportamento delas não ajuda mais na empresa. Do que eu estou falando? Daquele líder que é muito autoritário, que não deleta, que não dá feedback, daquele funcionário que é resistente à mudança, que não quer se aperfeiçoar. Isso é comportamento. Não tem a ver com a capacidade dele de aprender, mas tem a ver com a vontade dele de modificar um comportamento. Então, por isso que muitas vezes as pessoas são desligadas pelo comportamento, pela ausência de algumas posturas na empresa e porque não estão se alinhando com o que a corporação precisa naquele momento. Significa que ele é um mau profissional? Que ele não pode mais trabalhar em um lugar? De forma alguma. Para aquela empresa naquele momento, não está mais funcionando. Ok. Ô Mirtes, hoje os recursos são um pouco maiores, que você tem LinkedIn, você tem uma série de coisas. E aquele, dependendo assim, principalmente líderes, né, convém o profissional também pegar feedback das empresas anteriores que a pessoa trabalhou. Né? Sim, às vezes você consegue, né? Você está dizendo busca de referências, né? Isso, referência. Você consegue... Por que a pessoa ficou, sei lá, pouco tempo naquela empresa, entendeu? Assim, ou por que ela não subiu de desenvolvimento naquela empresa, que às vezes você não tinha cargo mesmo, né? Mas isso é importante ter esse feedback. Isso é uma parte do processo que pode acontecer. Na minha experiência, eu sempre utilizei pesquisa de referências nas fases mais finais, tá? Porque nem sempre você consegue com que a empresa anterior dê as referências
verdadeiras, não porque a empresa está mentindo, é porque às vezes a empresa ela não quer prejudicar um profissional que já saiu do quadro de funcionários dela. Ok, então ela acaba perfeito. dizendo que foi uma reestruturação, isso é muito comum acontecer. Às vezes aquele profissional, ele ainda trabalha em alguma empresa, então você não pode entrar em contato com essa empresa onde ele trabalha, para pedir referências. Perfeito. Porque você vai acabar revelando que ele está no processo seletivo. Exato. Né? E às vezes você tem ainda um profissional na posição que você vai substituir, então você também tem que ter cuidado, porque essas informações elas podem às vezes vazar de alguma forma. Então, qual é o pulo do gato nisso? Que é mais importante, mas que precisa de profissionais qualificados. É o processo seletivo ser modulado por modelo de competências. A entrevista é feita por competência. Então, o profissional que faz isso bem, ele consegue, durante o processo seletivo, mesmo que o profissional não diga, ele consegue perceber se houve algum problema ali. Se aquilo que ele relata que tem como competência, ele realmente existe. Por exemplo, você pega um currículo que a pessoa declara ali, trabalho bem em equipe, tenho visão estratégica, aquilo está escrito no currículo. Mas será que é verdade? Numa entrevista de competências bem feita, você consegue, com perguntas simples, né? Porém muito assertivas, saber se ele realmente tem aquela competência que ele declara, ou se ele colocou aquilo no currículo porque fica bacana. Né? Então, tudo é uma questão também de processo, de método. E aí, havendo alguma dúvida, havendo alguma necessidade, você pode fazer essa pesquisa de referências, ela pode te agregar algumas coisas. Agora, quando você chega nesse ponto de dúvida, eu te diria que assim, repensa mais um pouco, coloca mais candidatos ou conversa de novo com esse candidato, porque se você tem dúvida, então é melhor você não preencher a vaga. Entendi. Interessante, bacana. Ô Mirtes, foi assim um bate-papo incrível, quero que você volte outras vezes, você tem muito conteúdo. Com o maior Você prazer. quer falar um pouquinho sobre a parte de ensino, a parte professora sua? Sim, bom, eu como profissional de desenvolvimento humano, eu passei o tempo todo em sala de aula fazendo treinamento para grupos de liderança, para grupo de jovens aprendizes, para trainees, para estagiários. Isso muitas vezes em sala de aula para grupos e muitas vezes individualmente. Então, eu tenho particularmente um interesse pelo ensino, mas sempre o ensino no sentido de desenvolvimento, né? Okay. Muito mais no sentido de ajudar a pessoa a se descobrir. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou bastante focada num programa para adolescentes, para ajudar o adolescente a tomar a decisão sobre que profissão seguir, se vai fazer faculdade, se não vai fazer faculdade, porque é provavelmente a primeira decisão importante que a gente toma na vida. Sim, e a gente tem 15, 16 anos para tomar uma decisão que dentro do universo de pensamento do adolescente é muito tempo você falar de uma profissão para a vida toda. Ele ainda não tem a maturidade para entender como seguir esse processo, como pensar em carreira e profissão. E isso incorre em alguns erros. Fazer o que a família pressiona, fazer o que os colegas acham bacana, seguir uma celebridade da moda, que um blogueiro da moda, quero ser blogueiro também. Então eu tenho trabalhado bastante focado nesse universo de ajudar o adolescente a descobrir um caminho profissional. E você deve estar explicando para eles também que a escolha anda junto com a renúncia. A escolha, exatamente. Toda escolha implica uma renúncia, né? Sem naquele exceção. momento, isso. E tão importante quanto saber o que você está escolhendo é saber o que você está deixando para trás. Né? Isso é muito importante. E também saber a quantidade de informações e que tipo de informação você precisa. E o mais importante de tudo, que é o passo número 0 para você tomar qualquer decisão, e aí qualquer idade, é você se conhecer. Se você não se conhece, se você não sabe do que você gosta, do que você não gosta, como que o ambiente te afeta, você pode correr o risco de escolher errado. Então a primeira coisa para você tomar uma decisão é autoconhecimento. É o primeiro módulo que a gente trabalha. Que bacana, tá ótimo. Ô Mirtes, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e também os seus contatos. Ok. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, conversando, dividindo um pouquinho da minha experiência profissional. E a mensagem que eu deixo é para vocês se conhecerem, para todos nós. A gente tem um potencial muito grande sempre dentro de cada um de nós, e o autoconhecimento, sem dúvida, nos ajuda, né, no nosso caminho, tanto pessoal como profissional. E aí, qualquer informação mais que vocês queiram,
O meu telefone é 011, né, São Paulo, 99976-5701. E o meu e-mail é mirtesrmarques@hotmail.com. Ok. Internautas, com os agradecimentos, então, essa brilhante profissional, Mirtes Marques, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.